Muito bem, nós estamos pensando sobre a identidade da família. Uma série que fala sobre como a família pode representar a identidade de Deus, ou como é a identidade da família segundo o padrão de Deus. Nós já vimos desde o dia 7 de maio a imagem e semelhança de Deus na família, cuidando da família, resgatando a paternidade, superando conflitos. Vimos sobre herança familiar, semana passada sobre proteger a família, e hoje vamos ver sobre como Deus cuida das necessidades da família e de cada um de nós. Tem um pastor amigo nosso, pastor Carlos Macorde, um missionário americano no Brasil, líder do Ministério Permanecer, que ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: aqui ainda não é o céu. Óbvio, né? Mas que às vezes a gente quer que seja, quer que tudo aconteça sem problema. E algumas igrejas pregam que, uma vez que você se torna cristão, no estalar de dedos, tudo se resolve. Mas não é isso que ensina a Bíblia, não é isso que ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou que nós teríamos aflições, problemas e dificuldades, como qualquer pessoa, inclusive na área financeira. Vivemos em um mundo maculado pelo pecado, um mundo que não é perfeito. Embora a perfeição vive em nós, porque Jesus vive em nós, Ele é a perfeição, mas o mundo não é perfeito. O mundo é cheio de tragédias, de misérias, de injustiças, de violência, de imoralidade, de ações do mal. Infelizmente é assim. E nós lutamos contra essas coisas todas. A igreja luta para ser luz e sal nesta terra. E uma das coisas que nós devemos sempre lembrar é que nós, como filhos de Deus, estamos amparados, mas também passaremos por lutas. Nós precisamos de renda, de trabalho, pagar nossas contas, colocar comida na mesa, precisamos de moradia. Nem todos têm a sua casa própria, muitos vivem de aluguel, muitos vivem na casa de outros, porque nem o aluguel conseguem pagar. Precisamos de roupas, calçados, de educação para os nossos filhos, lazer para a família, cooperar com a igreja e assim por diante. E também precisamos investir no reino de Deus, investir na igreja, investir em missões, investir em ação social e assim por diante. Então, essa é uma área que diz respeito a todos nós, a você que trabalha, que traz seu sustento, ou a você que cuida da sua casa, administra sua renda, você que é funcionário, você que é patrão, você que é chefe, empregado, profissional liberal, você que, de alguma maneira, produz, você que é aposentado, não é? Todos nós temos que cuidar desta área. E nós precisamos aprender a depender do Senhor, mais do que depender de nós mesmos. Precisamos entender como que Deus cuida de nós. Na verdade, não é a empresa quem paga o seu salário, é Deus quem paga através da empresa. Você já parou para pensar isso? Que você tem um emprego, você tem uma renda, mas, na verdade, não é o seu emprego, não é o seu patrão que dá o sustento para você. Eles são os meios através dos quais Deus faz isso. Mas quem cuida do cristão é o Pai eterno, Ele que cuida dos seus filhos. Ele é quem paga as contas. E nós precisamos crer e confiar nisso. E vamos ler uma passagem lá em João capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar aí na tela, onde nós temos um exemplo clássico. Essa é uma passagem muito conhecida de como o Senhor cuida das necessidades de uma família. João capítulo 2 diz assim, a partir do primeiro verso: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O que podemos aprender com esta passagem? Podemos aprender a deixar Deus suprir as necessidades da nossa família. Esse é o convite. Deixe Deus suprir as necessidades da sua família. Como? Em primeiro lugar, convide Jesus. O texto fala que Jesus foi convidado para aquele casamento. Esse é considerado o primeiro milagre público de Jesus. Ele já havia feito outros, mas esse foi o milagre público, o primeiro. Então, o primeiro milagre público de Jesus foi um casamento, o início de uma família. E eles convidaram Jesus, fizeram a coisa certa, começaram do jeito certo. E eu pergunto a você, você convida Jesus para participar do dia a dia da sua família? Ah, pastor, eu convido sim, eu sou um cristão, eu sou membro lá da Igreja Batista Identidade. Tá, então eu quero fazer algumas perguntas práticas para você. Você convida Jesus quando vai fazer uma compra? Você pergunta para ele se é para fazer ou não? Você convida Jesus quando faz a sua lista de supermercado? Você convida Jesus quando está pensando em comprar um carro ou trocar de carro? Você convida Jesus quando você bilheta lá uma passagem aérea para uma viagem ou a reserva de um hotel? Ou você se programa para passar alguns dias no litoral ou nas montanhas, em algum outro lugar? Você convida Jesus quando vai tomar decisões como assinar um contrato, aceitar um emprego, aceitar uma promoção, mudar de emprego ou coisa assim? Você chama Jesus para a sua vida, para o seu dia a dia? Outra coisa, quando tem algum desafio financeiro, você chama a família, o cônjuge, os filhos e faz com eles uma conversa. Olha, temos este desafio aqui, temos esta conta para pagar, temos esta coisa para fazer, vamos orar por isso? Qual foi a última vez que você reuniu sua família para conversar e orar sobre algum desafio financeiro? Ou simplesmente você tocou o barco? Convidar Jesus não é apenas um pensamento teórico, é o dia a dia da sua vida, é a prática da sua vida. Me lembro bem de algumas cenas de infância. Em uma delas, o meu pai chamava os filhos pequenos, a minha mãe, e dizia: olha, nós temos que fazer tal coisa. Me lembro, por exemplo, quando precisou comprar o primeiro carro. Isso estou falando da década de 70. E a minha mãe tinha problema de saúde, de vez em quando tinha que correr com ela no hospital, e o meu pai fez um grande esforço para comprar um carro, para poder correr com a minha mãe no hospital, e era muito complicado. Nós estamos falando da década de 70, ter um carro era difícil, combustível era muito caro. E eu lembro de papai chamar todos nós, e nós orarmos em volta da cama do casal, e pedir a Deus que nos desse essa condição. E deu. Em outros momentos, não era sempre, mas sempre que tinha um desafio maior, meu pai chamava. Lá em casa, sempre quando temos um desafio financeiro, eu e Vera fazemos a mesma coisa, além de outros momentos de oração, com o nosso filho também, quando ele estava conosco. Então eu pergunto, você está chamando Jesus para fazer parte do seu orçamento familiar?
ou das suas decisões que implicam em gastos e orçamento, porque dizer, eu convido sim, mas não ter essa atitude prática. Outra coisa, às vezes nós precisamos de um conselho. Às vezes Deus vai falar pela boca de alguém da igreja. De vez em quando alguém me procura, pastor, estou com tal problema, estou quebrado. Aí você vai conversar com a pessoa e vê que ela não pediu conselho. Ela disse que chamou Jesus, mas não orou e não pediu conselho de ninguém da igreja. Tomou suas decisões. Onde que está Jesus nesta casa? É preciso chamar Jesus de maneira prática, de maneira diária, contínua. Não tome decisões estratégicas na sua vida, que seja trocar o sofá, sem primeiro convidar Jesus. E lembre-se sempre que Deus cuida dos seus. Lá no Salmo 37, 25 diz, eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Deus garante para nós o sustento. Agora, atenção que eu vou falar. Deus não garante o que você quer. Deus garante o que você precisa. Porque, às vezes, ficamos chateados com Deus porque Ele não dá o que nós queremos. Deus não tem compromisso com o que você quer, a não ser que isso tenha um objetivo também, porque Ele sempre dá alguma coisa com algum objetivo. Deus tem um compromisso com o que você precisa. Você precisa sintonizar suas orações com a vontade de Deus. E sempre lembrar que Ele cuida. Então, queridos, fica aí um conselho. Nas horas de necessidade, reúna a sua família, fortaleça a fé e a esperança de todos e orem juntos pedindo provisão e aguarde os milagres. Eu já vivi milagres na minha vida financeira várias vezes, mas sempre debaixo da oração. Esta igreja está vivendo milagres, gente. Não é, Levé? Nós terminamos a fase 1 de obras aqui, né? Demos um descanso por alguns meses. Vamos entrar na fase 2. Com que dinheiro? Com orçamento, Eliezer tem? Não tem, não tem no orçamento dinheiro para a gente fazer mais coisa que não. Nós estamos no limite. Mas nós vamos fazer. Porque não é fazer para a nossa glória, para abençoar pessoas, para receber pessoas. Vamos fazer investimentos aqui, deu vazamento ali, tem que melhorar a pintura, iluminação, novas salas, equipamentos, materiais. Isso aqui vai ficar muito, muito bonito, muito bom, mas é tudo com fé, com trabalho e com oração. Segundo lugar, querido, para Deus prover as coisas na sua família, ouça a voz profética. Pastor, qual voz profética? Olha o que diz o texto. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles lhes mandar. Sempre há uma voz de Deus, é isso que eu chamo voz profética, sempre há uma voz de Deus para orientar você sobre as questões financeiras. Sempre há uma palavra. Aonde, pastor? Quando você ouve uma música de Deus, lá tem uma mensagem. Quando você lê um livro de Deus, lá tem uma mensagem. Quando você vê um vídeo lá no YouTube, há uma mensagem, um filme, alguma coisa. Quando você participa aqui dos cultos, há uma mensagem como esta. Ou nas entrelinhas, cada ministração de dízimos e ofertas tem uma palavra sobre dinheiro aqui. Todos os cultos. Quando você participa da escola bíblica, quando você participa de uma de nossas células, você está abrindo o coração e os ouvidos a uma oportunidade de ouvir uma voz profética dizendo qual é a solução. Agora, eu pergunto, você está ouvindo esta voz? Há tempo na sua rotina diária para ouvir a voz de Deus? Ou você só tem tempo para trabalhar? Para estudar, para cuidar da casa, ou para fazer qualquer outra coisa, fazer uma maratona de filmes na Netflix, ou ficar horas no videogame. Qual é a sua prioridade? Você está ouvindo a voz?
A voz profética que te diz: olha, filho, vai por este caminho, faz desse jeito, faz daquele, e não deste outro. Porque aqui você ouve esta voz. Você pode ouvir em sua casa também, no seu carro, desde que você encha o seu ambiente da presença de Deus. Se você tiver tempo para ouvir esta voz, ela vai dizer como Maria: ó, façam o que ele mandar. A voz profética vai te dizer o que fazer para as suas finanças darem certo. Mas você precisa abrir espaço em sua agenda para você ouvir esta voz. Porque se a sua rotina está cheia de tudo, menos de Deus, óbvio que você não vai ouvir. É claro que não vai ouvir. E não ouvindo, vai tomar decisões, muitas delas erradas. Muitas delas que vão levar você à ruína. Muitas delas que poderiam, se você ouvisse a voz, fazer diferente. Há uma voz profética. Há uma voz profética de Deus, dizendo como você deve agir na área financeira. Então, outro conselho: separe um tempo para ouvir a voz profética enviada por Deus. Qual, pastor? Você vai saber na hora. Pode ser a mensagem aqui, pode ser uma música, pode ser um estudo da célula, pode ser um livro, um filme. Você vai saber. A sua devocional diária, você vai saber que é uma voz de Deus. Separe esse tempo. Você terá instruções precisas, vindas do Pai. Vou lhe dar um exemplo aqui também, já falei. Nós estávamos procurando um lugar para mudar. Por 3 vezes, quase fechamos contrato com outro lugar, bem pior que esse aqui, quase. Mas a igreja estava em oração. A igreja estava em oração, estava em busca, até que houve aquela voz no nosso coração, que também o Espírito Santo pode falar diretamente, dizendo: é aqui, é este lugar, é desse jeito. E aí fomos outras orações, o Eliezer escolhendo aí com a gente fazendo escolha. Qual vai ser o tipo de revestimento de teto? Qual vai ser o tipo de palco? Não é? Qual vai ser o equipamento? Como é que vamos fazer isso, aquilo, outro? Como é que vamos fazer essa parede que está ali? Cada decisão que tinha que tomar era uma decisão muito estratégica. As diferenças de orçamento eram astronômicas. Por exemplo, a gente ia gastar 3 vezes mais ou 4 com este teto, mas nós oramos: Senhor, mostra o que fazer, como fazer. Mostra onde comprar, onde vender, com quem falar. Tem uma voz querendo orientar você, mas você precisa ouvi-la. Maria disse: façam tudo o que ele mandar. A voz foi ouvida. Agora, tem um terceiro passo. Não adianta só ouvir a voz. Tem que obedecer. Jesus disse aos serviçais: encham, uma ordem, né? Levem, outra ordem. Não foi um pedido: por favor, talvez, se você quiser, quem sabe, você vai encher esse pote com água. Ou talvez, se você tiver tempo, tiver disposto, você leva lá no encarregado. Não, foi uma ordem. Bom, se você está disposto a ouvir a voz, precisa estar disposto a obedecer. E se a voz te der uma ordem que você julgar absurda, já aconteceu. Já aconteceu. Quando eu era adolescente, saí do meu primeiro emprego, recebi uma indenização. E a voz disse assim: dá esse dinheiro para o som da igreja. Mas, Senhor, só tem isso aqui. Aí a voz disse: tá. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha recebido e entreguei para a tesoureira para comprar microfone, caixa de som que a igreja precisava. Deus já falou isso contigo? Deus já falou assim: pega esse dinheiro aqui e faz tal coisa? Eu disse: mas é só isso que eu tenho, Senhor. 5 pães e 2 peixinhos, é só o que eu tenho. E ele está dizendo: dá. Eu já vi tantas essas histórias, gente, já ouvi tantas essas histórias
de alguém que estava ali no limite, só tinha um pouquinho, e Deus disse assim, dá para tal pessoa, dá de oferta para tal coisa, e a pessoa disse, mas Senhor, é só isso que eu tenho, dê. Aí depois a pessoa recebe 10, 20, 30 vezes mais. Quando vai ser e como vai ser, eu não vou te dizer. Isso é você com Deus. Mas um dia você vai ouvir uma voz. Faz de tal maneira. E nem sempre esta maneira vai parecer coerente. Vai parecer loucura. Que, para pensar. Encher 6 potes grandes de 120 litros cada um de água. Faz sentido? Gente, deu trabalho encher aquele negócio. Hoje você abre uma torneira e está ali. A gente não esquece como é que era na época. Não era abrir uma torneira e encher um balde, não era isso não, minha gente. Tinha que ir onde tinha água. Eram os tanques, poucos tanques. Não era em todo lugar que tinha água, não. Talvez tinha que ir longe, nós não sabemos. Mas talvez tinha que ir num poço, um poço longe. Pegar aquela água do poço, lata por lata, pote por pote, encher. Você acha que isso foi fácil de fazer? Para nós, hoje, é abrir uma torneira. Naquela época, tinha que ir no poço. Tinha que carregar do poço até a casa. E os serviçais deviam estar pensando assim, esse negócio não faz nenhum sentido. Não fazia mesmo, não. Você obedeceria àquela voz? Seja sincero. Meu Deus, tem que ir até o poço, encher alguns cântaros, trazer, botar no pote. Uma vez. Vai de novo. 2, 3, 10, 20, sei lá quantas vezes foram. Tem umas coisas que a gente vê na Bíblia assim e não tem ideia. Por exemplo, Raquel dando de beber para os camelos lá do Eliezer, lá do servo de, o servo de Abraão. Sabe quantos litros de água bebe um camelo, minha gente? Ela deu de beber para todos os camelos. Trabalhou muito. Então, tem vezes que a voz te dá uma orientação que vai testar a sua fé. Pastor, eu quero fazer tal coisa, mas eu estou sentindo incômodo fazer de outro jeito. Ouça a voz do Espírito. Ou então, eu quero, esse contrato aqui vai mudar a minha vida, vai ser maravilhoso, esse cliente aqui, mas Deus está dizendo, não faça. Às vezes, Deus está te preservando de uma aliança errada, de uma sociedade que vai fazer mal. Às vezes, Deus está te preservando de você não casar com quem não deve, de você não viajar porque vai ter um acidente, de você não fazer determinada coisa e você faz porque você não ouviu a voz, ou se ouviu, não obedeceu. A gente quer que Deus resolva todos os nossos problemas assim, num passe de mágica, mas esquece que para isso acontecer, para o milagre acontecer, primeiro tem que ter obediência. Tem que encher os potes. Você já viu que os milagres na Bíblia, sempre alguém teve que fazer algo antes? Nunca foi assim, só Deus. Multiplicou pães e peixes, mas alguém deu os pães e os peixinhos primeiro. Transformou a água em vinho, mas primeiro tinha água. Ressuscitou o morto, mas primeiro tirou a pedra. Sempre tem um passo, tem uma atitude, alguma coisa que você precisa fazer como um gesto de fé para que Deus faça a parte dele, que é o milagre. Isso é um padrão, minha gente. O milagre vem depois da obediência, não vem antes. Para que haja o milagre, tem que haver obediência primeiro. Tem que haver santidade primeiro, tem que haver vida com o Senhor primeiro. Se você quer que a sua vida prospere, se você quer crescer e desenvolver, primeiro você ouve a voz de Deus. Aliás, primeiro convida o Senhor Jesus para a sua vida, ouça a voz e depois obedeça. Então vai mais um conselho. Mesmo que não faça sentido, obedeça. Não perca tempo tentando entender as motivações de Deus.
Ele sabe o que é melhor e como se deve fazer. Às vezes a gente quer entender Deus. Não perca seu tempo. Senhor, por que é que o Senhor vai colocar, quer que eu coloque água nessas coisas todas aqui? É muito trabalho. Não perca tempo tentando entender. Obedeça. Simplesmente obedeça. Mesmo sem entender, no final, sim, vai fazer sentido e vai dar tudo certo. Mas primeiro, obedece. Primeiro, obedece, mesmo que não faça sentido. Deus está incomodando você para dar uma grande oferta missionária para a OM Brasil. Cadê o aleluia, pastor Márcio? Aleluia. Aquele aleluia pentecostal. Aleluia, glória a Deus. Fala, Jeová. Deus está te dizendo para você levar a cesta básica na casa de alguém. Deus está te dizendo para você abençoar a igreja com a iluminação toda que a gente precisa, não é, pastor Eliezer? Cadê o amém pentecostal agora, pastor? Aí, isso aí. Lembrar dos tempos da Assembleia lá. Já aconteceu com você? Deus já me tocou. Pega todo o seu dinheiro e dá para tal coisa. Todo. Mais de uma vez. Teve a campanha, eu e Vera conversamos que a gente ia dar um valor, demos. Depois de algum tempo, eu disse, Vera, Deus está falando para dar mais. Para dar mais. Então, vamos dar mais. E era bem mais. Às vezes não faz sentido, no início, mas depois faz. Quarto lugar, essa aqui eu gosto, muito. Seja generoso. Haviam 6 potes de pedra, cada um com de 80 a 120 litros. Minha gente, casamento naquela época não é como hoje, que você chega lá umas 6 horas da tarde, né? Fica até umas 9, 10 horas e acabou o casamento. Se você for uma pessoa como eu, você fica só 1 hora, 2 horas. Mas eu, como sou pastor, fico até o final. Quero ser sincero com todos vocês, tá? Eu sou daquele que gosta de assistir o casamento e ir para casa. Mas eu fico até o finalzinho quase, tá? Porque eu sou pastor, eu tenho consciência que eu preciso ficar. Sabe quanto tempo durava um casamento naquela época? Em média, 7 dias. 7 dias de casamento, minha gente. O povo ia lá, comia, bebia, farreava, tomava vinho, ia para casa, dormia. No outro dia voltava, comia, bebia, farreava, tomava vinho, voltava para casa. 7 dias. Haja vinho, haja comida, haja buffet. Vocês que vão casar, já pensou? E aí, Pedro? Já? 7 dias, cara, de casamento. 4, 5 horas já é um aperto, imagine. Quem ia gostar eram os promotores de festa, né? A turma que faz festa ia adorar, né? Já pensou? Mas era assim, gente. Tinha que ter muita comida, muito vinho. Jesus multiplicou ali o equivalente a cerca de 700 litros de vinho. Era muito vinho, né? Muito vinho. Isso é generosidade. O reino de Deus é um reino de abundância. A Bíblia diz que ele multiplicou os pães e sobrou. Nunca na Bíblia faltava, sempre sobrava. Sempre sobrava. Você vê as festas que se faziam no passado, os reis faziam, né? Fizeram festa de inauguração do templo, todo mundo voltou para casa com presente. Davi fazia as festas, dava presente para todo mundo. Sempre é assim. Generosidade. O reino de Deus é um reino de generosidade. Irmãos, olha, tem muita coisa aqui na igreja que eu gostaria, desejo que no futuro a gente não cobre. Que a gente cubra tudo com dízimo e ofertas. Porque no meu coração, assim, muita coisa que eu gostaria de doar para as pessoas. E tem muitas igrejas que fazem isso. E eu quero que a nossa igreja seja generosa. Que abençoe, que ajude. Mas nós temos que ser generosos primeiro. Sabe qual é um dos grandes segredos da prosperidade? É a generosidade. Existe uma aparente contradição, um paradoxo, né? Quanto mais você é generoso, quanto mais você dá,
mais você recebe. A Bíblia e o reino de Deus é cheio de paradoxos. O paradoxo é uma aparente contradição, aparente, mas no final dá certo. Então, se você quer ser próspero, não é retendo, segurando e economizando só que você vai ser próspero. Aliás, você vai ser mais próspero dando, doando. Eu sempre falo aqui daquele livrinho, O Maior Vendedor do Mundo. Quem já leu esse livrinho? Tem uma turma aqui boa de leitura. Leia este livro. Um dos clássicos da literatura, não deixe de ler. É um livro fininho. E sabe um dos segredos do maior vendedor do mundo? A história conta que o maior vendedor do mundo estava para morrer e ele precisava ensinar todos os seus segredos para um discípulo, para que aquele discípulo se tornasse ele também o maior vendedor do mundo. E aí ele encontra um rapaz e começa a ensinar a ele segredos de como ser o maior vendedor do mundo. Sabe qual é um dos principais segredos? Ele diz assim, pega metade de tudo que você ganhar e dê aos pobres. Ah, um livro cristão, né, pastor? Não é cristão, não. Não foi escrito por um cristão, não é evangélico. Literatura normal, mas ali há um princípio que você vai ver em muitos lugares, mesmo que não sejam de igreja. A generosidade atrai prosperidade. Quer ser próspero? Seja generoso. Doe. Pastor, eu tenho pouco. Doe o seu pouco. Um dia você vai doar do seu muito, porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Ah, hoje eu só tenho 10. Ah, não vou dar 1 para nada, não, eu só tenho 10. Quando você tiver 100, você também não vai conseguir doar 10, se você não começar com 10, com 1. Então, seja generoso. Seja generoso na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes. Seja generoso com os seus colegas de trabalho. Ou você é aquele mesquinho que não ajuda com nada? Seja generoso com a sua vizinhança, com o vizinho que precisa de algo. Seja generoso. Seja generoso aqui na igreja. Atenda as convocações, nós fazemos serviço social, missões, obras, cuidamos de crianças, de jovens, de adolescentes, queremos investir. Aliás, queremos fazer muito mais, mas você precisa ser generoso. A generosidade atrai a prosperidade e a avareza atrai a ruína financeira. Eu aprendi isso cedo, graças a Deus, eu aprendi isso cedo. Desde garoto, eu sou dizimista e ofertante. Eu aprendi isso. Minha esposa também. Que a generosidade atrai prosperidade. E Deus tem nos abençoado muito. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, de onde eu vim? De onde eu vim? Realmente Deus me abençoou muito. Mas uma coisa que eu aprendi, generosidade atrai prosperidade. Jesus não multiplicou só um pouquinho, ele multiplicou 700 litros de vinho. Eu não sabia que a Bíblia não diz em que altura estava a festa, talvez estivesse na metade, talvez estivesse faltando 1/3 da festa. Era mais do que o suficiente para o povo beber à vontade. Ah, Jesus está ensinando o povo a encher a cara? Não. Mas era muita gente, beber com moderação. E, por fim, quinto princípio aqui para você ser próspero, testemunhe. Veja, fez o vinho, não é? Mas tinha que dar testemunho desse milagre. E foram, então, mostrar para o encarregado. As festas tinham controle de qualidade, né? O centro de controle de qualidade das festas era esse encarregado. Ele provava e dizia, isso aqui está bom. Não era só o vinho, ele provava a comida. Ele dizia, isso aqui está bom, o serviço está bom, a recepção está boa, a decoração está boa, a comida aqui está boa. Né? Ele era o responsável pelo controle de qualidade da festa. E ele, então, dava publicidade para a qualidade. Ok? Se o vinho tivesse ruim, ele dizia, esse vinho está ruim aqui. Ó. Não dá, não.
essa comida aqui está passada, essa maionese aqui, ó, joga fora, já está passada. Né? Essa decoração aqui não combina. Mas o encarregado viu que o vinho era bom e deu publicidade. O texto não fala, mas eu tenho certeza que depois ele chegou para todo mundo na festa. Ó, pode tomar esse vinho aqui que é de primeira, é bom mesmo. Eu não sei por que o noivo deixou o melhor para o final. Geralmente é no começo. Mas esse aqui é melhor. Houve publicidade. Minha gente, faça testemunho da prosperidade que você recebe, da bênção que você recebe. Testemunhe na sua célula. Testemunhe nas suas redes sociais. Qual foi a última vez que você deu uma palavra de testemunho em suas redes sociais? Ou é só foto de restaurante, de praia, Campo do Jordão, né? A gente usa a rede social para muita bobagem. Por que você não dá testemunho lá? Olha, fiz aqui um propósito com Deus, estava precisando trocar de carro, Deus me abençoou, troquei de carro. Ó, Deus tocou meu coração para ofertar para um tal projeto, eu ofertei. Eu estou na igreja, a igreja está na campanha, estou lá contribuindo. Então, testemunhe. Testemunhe para as pessoas do seu trabalho, da sua casa, da sua vizinhança. Diz, olha, todo mundo passa por algum aperto financeiro, não passa? De vez em quando ela vem chorar com você. Diz, olha, tem um jeito. Deus abençoa, Deus ajuda. Aí você ensina os princípios para ele. Testemunhe, fale do amor do Senhor, fale do cuidado dele, da ajuda dele. Não vai enganar dizendo que é um estalar de dedos, que tudo que ele quiser vai acontecer. Ah, Deus, eu quero um iPhone, qual é o último agora? 14? 15? 14? Ah, a garotada sabe. O meu é 7, tá? Ah, Deus, eu quero um iPhone 14. Ou sei lá, quero um outro negócio aí, super top, mega. Às vezes não é isso que você vai receber, mas você vai receber o necessário que você precisa. Nós não estamos ensinando aqui que você vai receber tudo que você quiser. Às vezes recebe também, mas nós temos que ensinar que Deus supre, Deus cuida, Deus abençoa, Deus responde, Deus não deixa faltar se você confiar nele. Seja generoso e o Senhor vai te abençoar. Então, aqui mais uma dica, ao ser abençoado, testemunhe. Seu testemunho vai ajudar outras pessoas que vão passar pelo que você está passando ou passou. Dê o seu testemunho de cura, de milagre, de bênção, de solução. Dê o seu testemunho. Tá certo? Concluindo, queridos, o vinho acabou. Tem hora que o vinho acaba. Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria, de festa. O vinho acabou. Implantou-se ali uma necessidade. Uma outra coisa interessante naquela época é que acabar o vinho era uma tremenda vergonha para a família. Você já foi em casamento, depois ficou todo mundo comentando? Aliás, quase todo casamento o pessoal comenta, né? Comenta bem ou comenta ruim, né? Ah, aquele salgadinho, estava ruim, né? Ah, aquele estava muito bom. Todo mundo comenta. Imagine acabar a comida. Acabar vinho era uma vergonha horrorosa. Para o resto da vida, aquele casal ia ser conhecido como o casamento que acabou o vinho. O resto da vida, 20 anos depois, alguém dizer, ah, conhece fulano de tal? Ah, aquele que o casamento acabou o vinho? Ia virar, né, um apelido. Às vezes o vinho acaba. Deus, eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel, essa prestação. Deus, eu não tenho dinheiro para manter meu filho na escola. Deus, eu não tenho dinheiro aqui para fazer tal coisa. Eu gostaria de me alimentar melhor, gostaria de me vestir melhor, mas não tenho dinheiro. Estou endividado. A dignidade está acabando. O vinho acabou. Acabou o dinheiro, acabou o sustento, perdeu o emprego. Tem cortes aí, estão anunciando corte na fábrica. O vinho está acabando. O que você faz nessas horas?
Faça o que essa família fez. Convida Jesus. Antes de desesperar, antes do cheque especial, antes do cartão de crédito, antes do choro, do desespero, da angústia, né, da úlcera, antes de cair o cabelo, de dar coceira, antes, convida Jesus e diz: Senhor, o Senhor aqui está no controle. Convida Jesus para a sua casa. Ouça a voz profética. Esteja aqui. Aqui é o seu lugar de ouvir a voz profética. Aqui, neste lugar. Ouça a voz profética. Porque Deus está falando. Mas você precisa ouvir. Obedeça, mesmo quando não fizer sentido. Obedeça. Um dia Deus vai te dar um comando, você não vai entender, mas obedeça a si mesmo. No final vai dar certo. Mas primeiro é a fé, o passo de fé. Moisés anda, Senhor, o mar está lá na frente. Eu estou mandando andar, Moisés, anda, e o mar vai se abrir. Seja generoso. Seja generoso. Eu tenho pouco, pastor. Seja generoso no pouco, porque quem é fiel no pouco será depois generoso e fiel no muito. É uma escola, é um aprendizado, é um processo de Deus na sua vida. Se você não aprender a ser generoso com o pouco, você não saberá ser generoso com o muito, eu te garanto isso. É um processo, é uma escola. É onde Deus está colocando você, na necessidade para você aprender a ser generoso nela, porque aí você será generoso na prosperidade. E testemunhe, fale do amor de Deus, conta as bênçãos, não é? Em Cristo, o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. O encarregado falou, todos geralmente servem primeiro o melhor vinho, depois o inferior, mas você está servindo o melhor agora. Conta as bênçãos e saiba que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Diga comigo, o melhor de Deus para a minha vida financeira ainda está por vir. Diga de novo, o melhor de Deus para a minha vida financeira ainda está por vir. Um melhor emprego, um melhor negócio, uma melhor renda, uma melhor casa, um melhor carro. Amém? Casais aí, vocês querem viajar com a esposa? Ah, pastor, só dá para viajar lá para Caraguatatuba. Vamos sonhar, gente. Porto de Galinhas, né? Mais, né? Malibu. Hotelzinho ali, meia estrela. Não, vamos sonhar com hotel 5 estrelas. Carrinho que toda hora quebra, tem que empurrar. Não, vamos sonhar com um carro bom. A vida não é feita dessas coisas só, mas elas fazem parte da vida. Deus é rico, é generoso, quer te abençoar. Sonhe. Sonhe com isso, sonhe com o melhor. Sonhe com um emprego melhor, com uma renda melhor. Pastor, eu só tenho aqui a renda do INSS, só tem esse pouquinho. Sonhe que Deus vai te abrir a mente para você começar um negócio, começar alguma coisa, você prosperar, fazer um curso, abrir uma porta, fazer um concurso. Sonhe! Porque tudo começa com um sonho. Não se conforme, sonhe, mas chama Jesus. Chama Jesus. Ouve a voz profética. Obedeça, seja generoso, testemunhe. Chama Jesus para sua casa e Ele vai não apenas suprir as necessidades, mas Ele vai fazer você prosperar. Eu creio de todo o meu coração nisso. Eu creio, sabe como uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, estou pedindo com intensidade nos últimos meses. Falei, Senhor, faça a igreja crescer e ser próspera. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é saúde. Prosperidade é alegria. Prosperidade é você ter uma vida plena. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, faça essa igreja crescer, encha, Senhor, esta casa e traz prosperidade para esta casa, para os meus irmãos.
Me dói tanto o coração de saber que alguém está passando dificuldade, não consegue pagar aluguel, está tendo dificuldade de fazer suas compras. Passar horas num serviço público de saúde, quando poderia ter um plano médico melhor. Isso dói meu coração, porque Deus não quer isso para os seus filhos. Deus quer nos ensinar a ter uma vida próxima. Mas você precisa chamar Jesus para a sua casa. Não estou pregando teologia da prosperidade. Vamos passar por dificuldades. Vamos passar. Mas nós podemos aprender com elas e depois prosperar. Você crê nisso? Crê de todo o seu coração? Amém. Dá um cartão de decisão, por favor. Você que está aqui nos visitando, ou você que está vendo a transmissão, vai ver a gravação, tudo que eu estou falando aqui só é possível com Jesus na vida, com Jesus no coração. Tudo começa com a decisão de se tornar filho de Deus, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você quiser ter Jesus na sua vida para mudar a sua história, inclusive na área financeira, preencha esse cartão que está aí na cadeira, ou você que está assistindo a transmissão, tem na internet, no site da igreja, tem um cartão eletrônico virtual desse. Preencha, entregue na recepção. E nós vamos ensinar você a viver esta vida perto do Senhor, andando com Ele e próspera. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Falei que o pastor Carlos Macói dizia que aqui ainda não é o céu, né? Mas ele tinha uma outra frase que eu gostava muito. Ele dizia assim: coloque a mão no seu coração. Aí a gente colocava. Ele dizia assim: feche os seus olhos. Fechávamos. Ele dizia assim: diga, Jesus, seja bem-vindo aqui. Aí dizia assim: diga de novo, Jesus, seja bem-vindo aqui. Quando chegar na sua casa, bote as mãos sobre as suas contas, sobre os boletos e diga: Senhor, seja bem-vindo aqui. Pegue o seu olerite, bote a mão sobre ele e diga: Senhor, seja bem-vindo aqui. Bote a mão na sua mesa de trabalho, no seu computador, no seu telefone, nos seus objetos de trabalho, no seu carro, ali nas planilhas da sua empresa, nos seus contratos, e bote a mão e diga: Senhor, seja bem-vindo aqui, é teu. Essa empresa é tua, esse emprego é teu, essa renda é tua, seja bem-vindo aqui. Faça isso todos os dias, e eu te dou a minha palavra de que as coisas vão começar a melhorar na sua casa. Eu creio de todo o meu coração. Bote a mão nas suas finanças, nas suas contas, e diga: Jesus, seja bem-vindo aqui. Vamos orar. Senhor, traz a unção de prosperidade para esta casa, Senhor, que eu tenho pedido há bastante tempo, Senhor. Derrama esta unção, Senhor, de prosperidade, que os meus irmãos e irmãs sejam prósperos em seus empregos, em seus negócios, nos seus contratos, com seus clientes, fornecedores, quando forem ao supermercado, quando forem fazer uma compra, quando viajem, traz uma unção de prosperidade, Deus. Bons negócios, negócios sábios, negócios honestos, lícitos. Traz para eles as pessoas certas, ó Deus. Livra-os de alianças com quem não é da tua vontade, Deus. Não deixe eles terem sócios ou participantes do negócio que o Senhor não quer. Dê sabedoria financeira, ensina a gastar o dinheiro, Deus. Refreia, Senhor Deus, aquele espírito de gastar mais do que pode. Dê sabedoria, orientação, temor, um espírito de generosidade, Pai. Fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas, ardor missionário, piedade na área social, amor pelo teu reino para investir nele, cuidado da família. Ó Deus, traz a tua unção,
Traz a tua unção de prosperidade. E agora, Deus, aqueles meus irmãos que esta semana têm desafios financeiros, não têm o dinheiro para pagar. Em nome de Jesus, Senhor, traz a direção, traz a solução, traz a unção, traz a bênção, Pai. Manda os recursos esta semana em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, traz a tua bênção e junto com ela, santidade, generosidade, obediência ao Senhor em nome de Jesus. E que possamos trazer depois os muitos testemunhos para a tua glória e para abençoar as pessoas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado. Amém.